Graças a Deus. Meus amados e amadas em Cristo, antes de dar início a esta palavra, eu gostaria de lhe pedir, se possível, inscreva-se neste canal, compartilhe esta palavra. Muitas e muitas são as pessoas que têm me mandado mensagens dizendo: Pastor, que palavra! Deus é bom, Deus é maravilhoso. Muito fui edificado, mas não só você que está escutando. Esse seu amigo, esse seu pastor, também está sendo grandemente edificado por essas palavras que o Senhor tem nos dado. Graças a Deus. Amém, meus amados. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, no santo nome de teu Filho Jesus, Pai amado e querido, nós te pedimos entendimento e sabedoria para que possamos, Pai, deixar esta palavra no mais profundo de nosso coração, para que o entendimento que nos chegue nos faça cada vez mais estar diante da tua poderosa presença. Amém. Graças a Deus. O título desta palavra: Estou cego. E agora? Lá no livro de 2 Reis, capítulo 6, versículo 8 ao 17, há uma narrativa que o rei da Síria estava em guerra contra o reino de Israel, ou seja, estava em guerra contra o povo de Deus, o povo de Israel. À noite, no quarto, ele fazia planos para guerrear, mas quando ele intentava sair para a batalha contra o povo de Deus, eles já sabiam. O povo de Israel já sabia quais eram exatamente os planos do rei da Síria. Isso despertou a atenção do rei da Síria. Ele falou: algum de nós aqui está nos traindo, está levando ao povo de Israel os planos que eu tenho traçado de guerra contra eles. Então ele chamou um servo dele e disse: o que está acontecendo? Algum de nós está nos, entre aspas, entregando? Tem algo errado. Toda vez que nós saímos para guerrear contra o povo de Israel, eles já sabem e não estão naquele lugar onde deveriam estar. Então o servo dele disse: Senhor, há um profeta chamado Eliseu. Ele participa ao rei de Israel todos os teus planos. Então, do versículo 14 ao versículo 17 desse mesmo livro, 2 Reis, capítulo 6, está escrito: o rei da Síria então enviou para Dotã, a cidade onde estava o profeta Eliseu, cavalos e carros e um grande exército, os quais chegaram de noite e cercaram a cidade. E o servo do homem de Deus, ou seja, o servo de Eliseu, se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu servo lhe disse: meu senhor, o que faremos? E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Então, orou Eliseu, versículo 17, eu vou repetir. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu, protegendo. Ou seja, havia ali o exército do Senhor, que o profeta Eliseu enxergava. Mas o servo dele não enxergava, porque estava olhando com os olhos naturais. Após a oração de Eliseu, os olhos espirituais do servo dele foram abertos, e aí ele viu a manifestação do poder de Deus. Vamos para um pouco mais adiante. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 1, vamos tratar a respeito da conversão de Saulo, também chamado Paulo. No versículo 1 está escrito: e Saulo, também chamado Paulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns deste no caminho, quer homem, quer mulheres, e os conduzisse preso a Jerusalém. Ou seja, ele caçava os cristãos. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Duro é para ti recalcitrar
contra os aguilhões, ou seja, duro é para ti resistir à minha palavra. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Versículo 8: E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via a ninguém. Eu vou repetir. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via a ninguém. E, guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. Lá no versículo 18, está escrito que, após a oração de Ananias, logo caíram dos olhos como que escamas e Saulo recuperou a vista. Às vezes, meus amados, Deus permite que nós estejamos cegos no mundo espiritual, como o servo do profeta Eliseu. Às vezes, Deus permite que fiquemos também cegos no mundo natural, assim como Paulo, para não enxergarmos as coisas que o mundo nos mostra para nos tirar da presença de Deus. Olha como funcionou a cegueira temporária de Saulo. Se ele estivesse enxergando, ele ia ver a reação dos homens, ele ia ver o mundo, mas Deus tirou-lhe a visão, enquanto ele caminhava até a cidade de Damasco para encontrar com Ananias. E lá sim ele saberia o que Deus iria fazer na vida dele. Assim também como o servo lá do Eliseu, que nós relatamos em 2 Reis, capítulo 6, versículo 8 ao 17. O servo de Eliseu tinha os olhos fechados para o mundo espiritual, mas foi necessário orar para que os olhos dele fossem abertos e ele visse a grandeza de Deus. Ele visse o manifestar do poder de Deus. Mas por que Deus permite? Me perguntaram. Por que Deus permite que nós, cristãos, muitas vezes fiquemos cegos ao mundo natural? Fiquemos cegos ao mundo espiritual? Porque, meus amados, os nossos olhos naturais só enxergam o que o mundo tem a nos oferecer. E tudo que o mundo tem a nos oferecer, pode ter certeza, é coisas que vão nos tornar inimigos de Deus. E Ele nos chama de amigos. Nós, pelos nossos olhos naturais, nós conseguimos enxergar as circunstâncias, as dificuldades. Nós conseguimos ver coisas que não agradam a Deus. A inveja, por exemplo, o orgulho, a empáfia, a discriminação de pessoas. Tudo isso, os nossos olhos naturais levam até o nosso coração. Por isso que é necessário que os nossos olhos espirituais estejam abertos. Porque quando nós olhamos as pessoas, não fazemos acepções. Quando nós olhamos algo grandioso que o mundo oferece, não deixamos que aquilo invada o nosso coração. Nós permanecemos sempre na presença do Senhor e nos agradando daquilo que Ele nos mostra através dos nossos olhos espirituais. Há uma grande diferença entre o mundo natural, o mundo carnal e o mundo espiritual. Importa, diz a palavra do Senhor, que nós o adoremos em espírito e em verdade. E quando nós o adoramos em espírito e em verdade, não podemos deixar que os nossos olhos naturais possam mostrar a nós as coisas do mundo como se fossem talvez melhores daquelas coisas que o mundo espiritual, ou seja, o Senhor Deus, tem a nos oferecer. Por isso, assim como Eliseu e Ananias oraram, e os olhos espirituais do servo de Paulo foram abertos. Aleluia! Os olhos espirituais do servo e de Paulo foram abertos. Me permita fazer uma breve oração para que os seus olhos espirituais também sejam abertos e você, a partir de agora, tenha olhos para ver
tudo aquilo que Deus quer fazer na sua vida, para que você possa ver o sobrenatural de Deus. Se você puder, feche os olhos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te pedimos neste momento, Senhor, em o nome do teu Filho Jesus, abre, Senhor, os nossos olhos espirituais, para que possamos ver, meu Pai, a tua grandeza, ver o sobrenatural, para que os nossos olhos, Senhor, naturais, eles fiquem, Senhor, fechados para as coisas do mundo, mas que os nossos olhos espirituais enxerguem a tua grandeza, o teu poder e a tua unção, em nome do teu Filho Jesus. Amém, meus amados? Graças a Deus, que vocês tenham, Senhor, no Senhor, sempre os olhos espirituais abertos. Amém? Graças a Deus. Até o próximo encontro. Um beijo no coração de todos.